Oi, eu sou Cisuíto e estou com os meus amigos agora em nova composição. Gerlan, Guilherme, eu aqui parecendo uma assombração perto da luz. Mas, gente, hoje a gente já passou 4 horas montando quebra-cabeça. Montando quebra-cabeça de 2.000 peças. Isso, então a gente já fez um monte de coisa, a maquiagem já derreteu, já pedimos uma pizza. Cabeça, o neurônio Tico já tá brigando com o teco, já fritou tudo. Então, já derrubamos um monte de coisa. Vamos lá, gente. O livro do mês, dessa vez nós resolvemos entrar para o Nobel de Literatura, um Hemingway. E quem escolheu, nosso curador desse mês, Guilherme, que escolheu o Hemingway. Estava doido por um Hemingway e nós pegamos o livro que é mais vanguardista dele. Foi publicado póstumo, chama O Jardim do Éden, né? Isso. E esse livro foi publicado em 1970, 9 anos após a morte, o suicídio do Hemingway, que ele morreu em 61. Aqui está escrito, publicado em 1986. Eu não sei se aqui no Brasil. Provavelmente foi aqui no Brasil. Ele é um livro póstumo. Ele eram os escritos do escritor que posteriormente foram descobertos e foi lançado. E é um livro de época. Ele é de 1920, da década de 20, mais ou menos. Hemingway é de 1899. Ele viveu os anos 20. O livro é passado. Isso. E ele viveu intensamente os loucos anos 20. Então Hemingway escreve muito. Ele é contemporâneo de Scott Fitzgerald. Eles são os dois, assim, os maiores exponentes dessa época. Eles escrevem sobre essa época. E a gente tem aqui um casal, né? Vamos começar a falar um pouquinho do enredo do livro, que é o David casal. E a Catherine. E eles são recém-casados e estão em lua de mel. E o livro já começa com eles em lua de mel. O David, ele é um escritor tentando se promover na carreira, tentando o apogeu na carreira, tentando a ascensão na carreira de escritor. E Catherine é uma socialite, uma socialite muito glamourosa, uma mulher muito bonita. No meu entendimento, acho que ela é a rica da situação, ela é que banca. Ela é a rica da e ela é a que banca. Ela é a mais rica, né? Ela é que patrocina ele. Isso o livro deixa claro, deixa em alguns momentos. Ele deixa insinuado isso. E a Catherine, ela é uma mulher, no início do relacionamento, o relacionamento dos dois parece uma coisa meio idílica. É paradisíaco demais o relacionamento. É uma coisa tão fora da casa, tão fora do normal. É porque eles estão em férias, então vamos começar. Eles estão no litoral. São 3 meses de casados, é isso? Eles estão viajando há meses. Então é aquela coisa também de ricos, né? Apesar dele ter um trabalho, eles estão viajando há muitos meses. Eu nunca vi uma lua de mel que dura 3 meses. Ele está começando a receber lucros dos livros. Lua de mel de rico, amiga, existe. Lua de mel de rico. É a lua de mel que dura meses e meses. E é uma lua de mel passada na Côte d'Azur da França. Pois é. Que é um lugar extremamente glamouroso, aquele lugar de muito vinho, muita comida. Eles ficaram transitando entre a Espanha e a França, né? É umas férias ao mar, Eu entendi que era na França. Mas eu acho que tem um momento que eles vão pra Espanha também. O livro se passa naquele litoral do Mediterrâneo. Um litoral lindo, maravilhoso. E aí eles acordam de manhã, eles namoram, eles dormem até tarde, depois eles vão nadar, vão pra praia, depois muito eles paradisíaco. comem. Aí tem a moça do hotel que serve a comida pra eles, parece que eles estão sozinhos ali naquela hospedagem, porque a mulher dona do hotel fica exclusivamente em atendimento a eles. Então, gente, é assim, fazem drinks, bebem muito, ficam sempre muito animados com as bebidas. Ociosos. Olha, a primeira parte do livro é extremamente paradisíaca. Inclusive na parte em que a personagem feminina, linda, maravilhosa, chama a atenção dos homens, mas ela resolve ter umas atitudes assim um pouco extravagantes no relacionamento. Primeiro, ela corta o cabelo dela muito curto, cada vez mais ela curto. quer ser diferentona.
Ela quer ser diferente. Ela quer ser diferentona, ela corta o cabelo. E resolve pedir ao marido pra seguir ela nessas mudanças. Pra ela que quer corte o cabelo igual. E pinte. Igual. Não, porque ela ficou bem loura. Descoloriu, platinado. Ficou platinado, né? Perolado. Numa época que nem era moda, né, gente? Agora mas... assim, fazer, beleza. Tinha as louras platinadas do cinema, mas era na década de 30. Foi 10 anos depois. O livro foi precoce. Então ela cortou muito curtinho e pediu para que ele cortasse curto também e pintasse como dela, para que eles ficassem muito parecidos. Então a ideia é que eles ficassem meio semelhantes. E aí, a partir desse momento, ela começa a fazer uma inversão de lugares com ele, inclusive no sexo. Exatamente. Foi o que eu entendi, tá? Foi o que eu entendi também. Ela tem uma certa crise de identidade nesse aspecto. Ela começa a ter uma certa crise de identidade. Parece uma mulher bem insegura, enquanto ele é bem seguro. Achei que o livro tem uma coisa assim, uma certa coisa de rico, meio que futilidade. Não sei, gente. Pra mim, essa parte inicial do livro foi difícil, porque fica dando voltas nessa riqueza. Mas o Hemingway, ele é o seguinte, ele viveu essa realidade, mas ele joga muito conflitos humanos decorrentes disso aí, dessa futilidade. Então o livro, a partir do momento que ela tem isso aí, ela é muito extremista nessa crise de identidade dela. Ela leva isso a um extremo muito grande. Ela é muito manipuladora. Mandona. Né? Ela faz com que ele... E ele cede a todas as vontades. Ela joga com ele, ele cede o tempo todo. Ele fica fazendo tudo que ela pede. E elas têm um lance da chantagem ali, emocional também, né? Ela sabe manipular ele. Nesse momento, num determinado momento do livro, essa questão da chantagem, é por isso que eu falei dessa questão do investimento, que ela investia nele, porque tem um determinado momento que ela usa isso. Que ela fala que, sou eu que estou investindo, eu investi nesse livro. Ela joga, tá sabe? Um livro e ela ficou como a mecenas. Exatamente. Então ela vai nadar, né? E ele fica lá escrevendo. Num dado momento do livro, ele começa a trabalhar durante essa viagem. Então ela fica passeando, fica saindo, pega o carro, sai. Eu fico sempre na expectativa de um grande acontecimento. Tipo, ela vai se acidentar, ela vai morrer. Ela vai morrer. O que é que vai acontecer? Né? Mas não acontece, gente. Vai seguindo e eu confesso que eu fiquei até o final. O acontecimento chega na página 118 do livro, mais ou menos. Que é quando aparece uma terceira pessoa no livro. Aliás, o livro é extremamente vanguardista. Sim. Ele trata de um trio, uma coisa muito... uma coisa que é um tema que é tabu até hoje. Imagina na época, nos tempos de Hemingway, que Hemingway só viveu até 1961. A Catherine, nessas saídas, conhece uma moça, a Marita, e convida a Marita. Igualmente linda como ela. Pois Na verdade, eles estão num restaurante e aí aparecem essas duas meninas, sentam numa mesa e aí eles ambos ficam muito encantados com a beleza dela, da Marita. E Catherine que resolve introduzir essa moça no relacionamento dos dois. A Marita começa a ficar com a Catherine e também com o David, estimulada pela própria Catherine, né? Então começa a rolar ali, a Catherine começa a oferecer, a ofertar a Marita para o marido. E essa moça então vai ficando com os dois do casal. E é isso que eu acho que é o livro. Quebra a harmonia idílica do casamento. Que eles tinham uma harmonia idílica, o casamento dos dois era tão assim paradisíaco que ele parecia irreal. Sim, ela tá num momento, começa com um casamento muito bem, aí ela começa... Irreal de tão bem. Surreal, um casamento surreal, né? Uma lua de mel surreal, paradisíaca, tá. E aí chega num determinado momento que parece que tá ficando tedioso pra ela. E aí ela quer fazer coisas diferentes. E aí ela começa a introduzir coisas diferentes a tal modo que ela introduz uma terceira pessoa no relacionamento. Eu achei que ela estava tediosa. Ela tinha uma crise de identidade. Só que quando ela foi extremar isso,
Na verdade, ela primeiro começou alternando a identidade de gênero com o marido. Depois que ela passou por isso, ela cismou de entrar com uma terceira pessoa na relação para ela poder fazer essa alteração, essa identidade de gênero, essa troca de identidade de gênero, sem utilizar o marido, porque o marido, dava para entender que o marido cedia, mas ele não gostava, ele ficava incomodado, não incomodado, ele fazia aquilo a contragosto. Então isso para ela era mais fácil. Só que aquilo ali, ela começou a perder espaço na relação, porque a outra foi ocupando espaço. Ela, na verdade, gente, ela segurou uma situação... Ela é muito desequilibrada. A Caterine é chata. Foi culpa dela. Ela não segurou a onda dela. Ela colocou, ela armou uma situação uma situação perigosa, porque o trio... Que veio pra cima dela. A situação dela se virou contra ela. É mais difícil de se lidar em qualquer tipo de relacionamento. Trio é difícil. E é engraçado amizades, foram 3 ele criou uma resistência. Ele não queria se envolver com a Marita. Não. Ela que foi forçando, até que chegou uma hora que aconteceu, e aí quando virou ele se apaixonou pela Marita. Na verdade, os dois se apaixonaram por ela, só que a Marita começou a ocupar um espaço que era da Caterine. Ela, na verdade, ela criou uma situação que ela não deu conta, ela não previu que a situação poderia ir. Ela foi impulsiva e ela foi um pouco inconsequente. Ela criou uma situação que ela não conseguiu manter o controle daquilo. Ela saiu fora do controle dela e isso desestabilizou ela completamente. Ela ficou totalmente desestabilizada depois. O trio é uma... Foi ladeira abaixo. O trio é a figura mais depois foi ladeira abaixo. Não existe figura mais difícil. Você que é psicólogo, você sabe, o trio é a figura mais difícil de lidar nos relacionamentos em geral. Não precisa ser relacionamento relacionamento íntimo, qualquer tipo de relacionamento. Se tiver 3 pessoas, 3 amigas, é difícil de lidar o trio, aquelas 3 inseparáveis, é difícil, porque uma às vezes está com mais vontade de falar com a outra, de cá pode criar uma mágoa, aí ela se junta com a outra, tenta afastar de cá. Nós somos um trio. Mas o nosso trio é um trio mais fácil de lidar. Esse trio das 3 pessoas que convivem separavelmente é muito difícil de lidar. E relacionamento piorou. Eu queria trazer um ponto, que é aquela coisa dos recortes dos jornais. Que começa Tinha uma coisa de uma inveja também, bem pontuado. Tinha uma coisa de uma inveja. Ela depois inventou que ela queria escrever também. Isso. Ela se sentia também... É como se ela quisesse assumir para ela, adotar quem era o David. Eu senti, assim, que primeiro começa com a questão estética, que ela queria ficar muito igual a ele, depois ela faz com que, depois vai mudando, ela assume a posição dele na relação, depois ela começa a ficar incomodada que ele recebe recortes dos jornais, onde estão saindo textos sobre os livros dele. E aquilo... Ela não tinha a princípio, mas depois que ela começou a se desestabilizar no relacionamento, ela começou a ter até ciúme do trabalho do marido. Pois é, parece que o livro traz essa questão também dela começar a querer adotar a personalidade dele, ou transformar-se nele. Tem algo aí, né? Tem uma crise de identidade, uma pessoa que não dá conta nem do próprio corpo, mas do próprio corpo, quero dizer assim, que fica sempre numa constante tentativa de transformação, né, do corpo. Ela vai ao salão muito... Ela quer deixar cada vez mais curto o cabelo, e quer que ele vá também, faça também. E tem uma coisa do vestuário que fica muito acentuada, as roupas que ela usa, que ela vai escolhendo, que ela vai vestindo. Ela é uma mulher que ela tem essa crise de identidade, mas ela queria a companhia do marido para embarcar nas coisas que são dela, que ela estava sentindo. Ele até cedeu no início, só que ela não conseguiu segurar a onda, porque ela extremou isso. Ela transformou o relacionamento dela num trio, uma coisa que ela não conseguiu, saiu fora do controle dela, ela perdeu espaço na relação, ela surtou, ficou... Aquilo começou a desestabilizar o relacionamento e desestabilizar ela, principalmente ela. Ela não lia os manuscritos dele, a outra começou a ler, e aí... Ela começou a perder o espaço. Fazia um monte de considerações, ela começou a ficar enciumada com isso também, tanto que ela queimou um dos manuscritos, né? Gente, drinks. Fala-se muito dos drinks que eles preparam. Todos. E tem um episódio também que eu acho que vale a gente falar...
do texto que ele estava escrevendo sobre a relação dele com o pai. Eu acho que isso é um ponto muito interessante e importante do livro. Uma caçada. Que ficou uma questão um pouco problemática, né? O pai levou o David para uma caçada quando ele era criança e aquela caçada foi transformadora para o David, para a relação dele com o pai, me pareceu. Mas quem marcou a relação dele com o pai. Fica sensibilizado com questões assim, né? De animais. Eu não vai dar conta. Essa parte eu pulei. Gelan não, pulou. Eu li, mas é uma parte... muito agressiva, eu achei. Achei muito agressiva. Violenta. Tava muito, mais ou menos, muito pesado. Mas, porque eu sou acostumado com coisa bem pesada, então... Por mais que tivesse um propósito positivo, né? Porque estava descrevendo aquela questão do pai dele ali com ele, e eles tentando resolver essa questão também logo ao final, depois da caçada ali, depois que acontece, aquela questão da proximidade, mas me incomodou. Aí eu pulei, a parte da caçada eu pulei, até o momento em que eu vi a violência, eu fui pulando. Quando eu vi que tinha acabado a violência, que aconteceu mesmo, aí eu... continuei a leitura. O livro ele é muito bem escrito. A edição da Bertrand Brasil tem um pós-fácil muito bom, embora eu discorde muita coisa do pós-fácil. Ele diz, o pós-fácil fala que os personagens, eles foram, principalmente a personagem Catherine, ela pode ser inspirada em várias mulheres da vida do escritor. Eu acho a personagem extremamente... Aliás, o casal de protagonistas, eles me remetem muito ao casal Fitzgerald. E a personagem, ela é escrita Zelda. Ela parece muito com Zelda. No desequilíbrio. Não sei se na situação de identidade de gênero. Mas o desequilíbrio do casal... Eu senti que ele colocou muito do universo dele. O desequilíbrio do casal me lembra demais o casal Fitzgerald. Vocês gostaram do livro? Não, eu gostei. Teve alguns pontos... Eu gostei, mas... Hemingway tem livros melhores. Eu achei mais ou menos. Eu gostei. Eu achei muito descritivo. Achei muito elegante. Muito chata. Ela é chata. Os dois personagens, na verdade, eles são bem chatos. Ela é chata e ele é um bobo. Ele é um bobão e ela é chata pra caralho. A mais interessante é a Marita. Mas a escrita, a forma como ele descreve as coisas, as regiões. É fluido, é muito descritivo, é muito elegante. A escrita dele é muito elegante. O livro não agarra, já vou dizer para as pessoas. Não é difícil ler. Não, nem um pouco. Tem até o Hemingway aqui preparando um drink. Tá vendo? Ele colocou muito do universo dele na escrita. Tem muita descrição de bebida. Muitas mesmo. Preparando drinks, eles preparam drinks. Bebidas milionárias. Comem coisas pratos caras. milionários. Hemingway tem 3 livros, pelo menos 3 livros que eu já li que eu gostei mais. Adeus às Armas, Por Quem os Sinos Dobram e O Velho Mar. São a espinha dorsal. Eu também gosto mais das outras coisas que eu li dele. Eu comecei a ler Este Lado do Paraíso, do Scott Fitzgerald, e eu achei parecido. O jeito dos dois escreverem. O Scott também ele é muito elegante Hemingway foi muito amigo do casal Fitzgerald, mas eu vejo muitos traços do casal no casal de protagonistas do livro. Eu conheço a biografia do casal Fitzgerald, admiro muito, gosto muito desses escritores da década de 20, e eu vejo muitos traços aqui. Então, se vocês também acham ou discordam, comente aí, por favor, embaixo. E esse mês a gente grava mais um vídeo, porque esse daqui era um vídeo de dezembro, a gente não conseguiu gravar. Então teremos um outro que é Eliette, A Vida Normal. É da Todavia, não é? Da Todavia, fui eu que escolhi o próximo. Então, nesse mês a gente se vê 2 vezes. Um beijo, obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.